Louvado seja o Senhor. Amém. Sejam bem-vindos a esse culto de domingo. Amém. É um culto maravilhoso, um culto tremendo. Amém. Porque é bom ouvir a palavra de Deus. Amém? Sim. Amém. Meus irmãos, eu os trago uma mensagem muito importante para nossas vidas e para o nosso relacionamento com Deus e virmos entrar no céu. O título da mensagem de hoje é o Espírito Santo, o selo e o penhor de Deus e o trabalho de transformação de nossas vidas para vasos para a honra, santificados, idôneos para o uso do Senhor e preparados para toda boa obra. É um título muito grande, mas é um título que expressa todo um trabalho que Deus está fazendo em nossas vidas. Amém. E eu vou começar por ler, segundo os Timóteos 2, versículos 15, 19 a 21. Diz o apóstolo Paulo a Timóteo e a todos nós: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Eu vou continuar em 1 de Pedro, versículo 14 a 20. Se você não encontrou, acompanha-me. Acompanha-me para você então depois ler em casa. 1 de Pedro 1, versículos 14 a 20. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem parcialidade julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa má maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Posso ouvir um amém? Amém. Diga: eu fui resgatado. Eu fui resgatado Da minha má maneira de viver, da minha má maneira que por tradição recebi dos meus pais. recebi dos meus pais. Aleluia. Amém. Agora vá a Colossenses 1. Colossenses 1, versículos 12 a 14. Que diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus revela que nós fomos resgatados da nossa má maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Também revela que nós fomos tirados das potestades das trevas e que Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que reino é esse? É um reino espiritual, meu irmão, minha irmã. Um reino com poder e autoridade para operar mudanças e alterar as leis naturais desse mundo, desse cosmos. É um reino de milagres, de maravilhas, sinais e prodígios. É um reino de vida. Quando Pilatos esteve a interrogar Jesus, Jesus respondeu-lhe e disse:
O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Nós temos que aprender uma verdade. E nós temos que aprender a viver como cidadãos do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Não mais a viver de acordo com as tradições e a vida antiga do velho homem pecador. Deus nos tirou deste mundo, nos transportou para o reino espiritual de Jesus Cristo, onde Jesus é Senhor, onde Jesus é Rei dos Reis. Posso ouvir um amém? Amém. Glória. Por isso é que Jesus Cristo disse: se o meu reino fosse deste mundo, meus servos pelejariam. Significa que quando nós vivemos como cidadãos do reino de Deus, nós não militamos segundo a carne. E as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir conselhos, altivez, para destruir castelo, que o inimigo levanta em nossas almas contra o conhecimento de Deus, contra o conhecimento da verdade, da palavra de Deus e contra Deus, para nos pôr em desobediência a Deus. Nós temos que entender esta verdade, meu irmão, minha irmã. Por isso é que nós fomos tirados das potestades das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Aleluia. Nós somos concidadãos dos santos. Amém. Nós somos da família de Deus. Aleluia. Nós temos uma identidade. Glória a Deus. Deus nos conhece. Amém. E Ele nos chama pelo nosso nome. Amém. Porque nós somos seus. Aleluia. Aleluia. Amém. Meus irmãos, quem éramos nós? Quem éramos nós? Quem nos resgatou como fomos resgatados? Escuta, nós estávamos sem vida com Deus. Éramos um povo sem esperança e sem Deus no mundo. Nós éramos amigos do mundo e dos deleites da carne, dos nossos pensamentos e do mundo, nas suas concupiscências. Nós éramos sabungeiros da oliveira brava, ramos da oliveira brava. Éramos um povo maldito. Não tínhamos alcançado Deus misericórdia. E o nosso destino era a morte e a condenação eterna. Não tínhamos esperança, meu irmão, minha irmã. Porque nós não fazíamos parte dos concertos, das alianças de Deus. E éramos chamados gentios em circuncisão pelos da circuncisão. E Cristo nos resgatou. Cristo nos comprou. 1 Coríntios 6, versículo 20 diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai após a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. No capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 23 diz: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Meus irmãos, nós éramos escravos de Satanás e do pecado. Nós éramos propriedade, escravos de Satanás. Desde o dia em que Adão e Eva caíram no pecado, desde a desobediência a Deus. E a morte entrou. E deixamos de ser uma autoridade legada por Deus para passarmos a ser escravos, tanto do pecado como de Satanás. Cristo nos comprou. Cristo nos resgatou por um bom preço, a sua vida e o seu sangue. Nós não somos de nós mesmos. Tenha consciência disso. Você já não é mais de você. Teu corpo, e você que é espírito, foi comprado por Deus, pertence a Deus. Ele tirou-te da escravidão. Posso ouvir um amém? Amém. Ele pagou o preço. Foi feito pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, porque não éramos justiça de Deus. Clamávamos pela nossa justiça, mas as nossas justiças diante de Deus eram como trapo de imundícia e continuam a ser como trapo de imundícia.
para que pudéssemos vir a produzir frutos de justiça e glorificar a Jesus. Jesus foi feito maldição por nós, para que Ele nos resgatasse da maldição da lei. Jesus veio à semelhança a nosso humano, participando da carne e do sangue, para que, pela morte, pudesse aniquilar o diabo que tem o império da morte. Nenhum homem, ninguém podia fazer isso por nós e nos livrasse a nós que temos medo da morte, e por toda a vida estávamos sujeitos à servidão. Nós temos que entender esta verdade, porque depois de você entender esta verdade, você jamais vai ser o mesmo no seu relacionamento com Deus. Você vai aprender a andar em humildade com Deus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Você tem que compreender esta verdade. Abra na sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Aleluia. Amém. Maravilhoso és tu, Senhor, e a tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes mostramos tantas manias, mostramos tanta vaidade, pensamos que somos alguma coisa de nós mesmos quando não somos. É verdade. Abusamos, pensamos que esse corpo é nosso, queremos fazer do corpo aquilo que a gente quer, da nossa vida aquilo que a gente quer, e se esquece que temos um dono. E a graça de termos esse dono é que Ele é bom, é misericordioso, porque mesmo na nossa ignorância dos nossos erros, Ele nos mantém ainda vivo aqui neste mundo. Amém. Senão podia nos matar. Por isso é que eu amo esse Deus. Amém. Efésios 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Posso ouvir um amém? Amém. Escuta, pela verdade do evangelho, Cristo nos comprou, e pela nossa fé nela, nós fomos feitos propriedade de Deus e marcados com o selo desta propriedade, o Espírito Santo. Nós levamos uma marca, meu irmão, minha irmã. Vocês já viram aqueles filmes de coboiada? Os grandes ganadeiros, né? Proprietários de gado. Eles marcavam gado com quê? Com ferro a fogo. Eles põem um sinal, a marca de propriedade. É ou não é verdade? Os produtos industriais alimentares levam uma marca. É ou não é verdade? Documentos levam marca, selo. Eu fui ao dicionário para encontrar a definição do selo. O que é o selo? Selo é um cunho, ou uma matriz, ou um distintivo, ou ainda uma marca, ou um sinal sobre o qual estão gravados em côncavo a figura, as armas ou a marca simbólica de um Estado, ou de um soberano e de uma instituição, que se aplica sobre documentos para autenticação e validação. É uma estampilha fiscal adesiva que comprova o pagamento das taxas de transporte. Quando você envia alguma carta para alguém, você, se não molha com um pouco d'água, molha com cuspe, põe o selo na carta, não é verdade? Então, é um postal, é uma estampilha postal adesiva para permitir o transporte desta carta para o seu destino. É qualquer coisa que mantém algo fechado ou em segredo. É marca de fábrica ou do fabricante sobre o produto ou certas obras. Portanto, o selo é cunho, é matriz, distintivo, marca sinal, sobre o qual estão gravados a marca simbólica de um Estado, de um soberano, de uma instituição, para autentificação e validade, para pagamento de taxas de transporte. É algo que mantém fechado ou em segredo. É marca de fábrica ou do fabricante. Escuta, o que é um penhor? Diz que penhor é o direito real sobre coisa alheia, em geral móvel, que a vincula a uma dívida como garantia de pagamento desta. Por exemplo, tu vas a um banco e pedes um crédito bancário, eles te pedem uma garantia.
Não é verdade? Você vai penhorar alguma coisa. Se você, por exemplo, há países, não sei se aqui fazem isso, que levam, por exemplo, fios de ouro em certos comércios, em troca de dinheiro. Dão-te um crédito de um certo valor e o fio de ouro fica lá como penhor, como garantia de que você vai devolver o dinheiro. Se tu não devolveres o dinheiro, aquele fio vai ficar lá. Aquela coisa que você penhorou vai ficar lá, como garantia, até que tu pagues. Se não pagares, ele é confiscado para pagar a dívida que você deve. Escuta, Jesus Cristo disse: o meu reino não é deste mundo, meu reino não é daqui. Jesus é rei e soberano no seu reino. O reino do nosso Jesus Cristo representa uma entidade, uma instituição com leis. E Jesus Cristo, com sua vida, com seu sangue, pagou o preço da dívida que nos trouxe de volta a vida e relacionamento e comunhão com Deus e ao seu reino. Como rei soberano, ele marcou-nos, pôs uma marca sobre nós, o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, que é o selo de Deus, ele autenticou-nos e validou-nos para a redenção e vida eterna com Deus. O Espírito Santo é a prova, é a segurança, é a garantia do pagamento desta dívida. Amém. Por meio do sangue de Jesus, da vida de Cristo. Glória a Deus. Deus não podia ter nos resgatado sem que depois nos tivesse marcado. Nós levamos uma marca, nós não vemos. Mas há pessoas que têm acesso ao mundo do Espírito, os bruxos e feiticeiros, aqueles que são possessos de espírito maligno, que vê essa marca em nós. Deus vem-nos nessa marca. O Espírito Santo. Não ofenda o Espírito Santo. Não magoa o Espírito Santo. Porque ele foi enviado a habitar conosco, a estar em nós com um propósito. Fomos feitos morada de Deus em Espírito. Nós não somos de nós mesmos. Nós somos morada de Deus em Espírito. É uma honra só de saber que você é morada de Deus. De um Deus Criador. Um Deus soberano. Um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Decidiu vir morar em ti. É uma honra. Não ofenda o Espírito Santo. Não despreze sobre aquilo que ele realizou em teu benefício. Deus te ama. E decidiu andar e viver no meio de você, no meio dos homens. Porque o Espírito Santo, a sua presença em nós, é Deus conosco, Deus por nós e Deus em nós. Deus não está longe de ti. Amém. Aleluia. Amém. Mas há muito crente que omite essas verdades espirituais em Cristo. Há muito crente que leva uma vida liviana na sua relação com Deus. Há muito crente que a sua fé está reduzida apenas nas coisas que Deus lhe pode dar. Aleluia! Amém. No egoísmo das coisas, nas concupiscências do mundo, vivendo de acordo com o sistema do mundo, tornando-se amigo do mundo e acabam por ser inimigos de Deus. Aleluia. Cuidado com a sua relação com Deus. Cuidado com aquilo que Deus fez por ti, pela sua casa, pela sua família. É uma obra tremenda sem comparação. E este trabalho ainda não acabou. Posso ouvir um amém? Amém. Eu tenho ensinado pelo Espírito de Deus que Deus começou uma obra, já consumou uma. E essa obra tem 3 fases. A primeira fase ele tornou-se ele mesmo cabeça de Jesus, o Deus de Jesus. A segunda fase fez de Jesus o cabeça da igreja. E a igreja, o seu corpo, somos nós. E nós estamos nessa segunda fase. A terceira fase está para vir, mas só depois do arrebatamento. Nós estamos nessa segunda fase, que ainda não terminou o seu trabalho. Através do Espírito Santo, Deus está a trabalhar em nós, para que possamos obedecer instantaneamente a Deus, sem que sejamos repreendidos pelo Espírito Santo. É um trabalho progressivo, é um trabalho que ainda está a acontecer. Por isso que em Efésios 2, versículo 20 a 22 está escrito: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
do qual Jesus Cristo é o principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Posso ouvir um amém? Amém. Deus está a trabalhar em si. Deus está a edificar você sobre o fundamento dos 5 ministérios: o apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral e o mestral. Esses cooperam, esses são usados por Cristo, envolvidos para essa obra que o Espírito de Deus está a fazer. Posso ouvir um amém? Amém. Escuta, igreja. Por isso é que Efésios 4, versículos 11 a 16, está escrito que Deus deu à igreja, que é o corpo de Cristo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores ou mestres. Por que Deus deu à igreja? Porque a igreja é uma instituição delegada por Deus na terra para nela fazer-se cumprir a vontade de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. E é na igreja onde as pessoas são convidadas a ir para que sejam transformadas e possam desfrutar com os judeus da totalidade da riqueza dada pelos filhos de Deus e das promessas de vidas de poderosas bênçãos. Amém. É na igreja. Amém. Não é fora da igreja, não. É na igreja. Por isso é que Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Escuta, se há necessidade de aperfeiçoar, é porque há imperfeição. Então, se há imperfeição, há um trabalho que é necessário fazer, para que os santos sejam perfeitos e edifiquem o corpo de Cristo, e não venham ser escândalo na igreja, o corpo de Cristo. Amém. Cristo está a trabalhar através do Espírito de Deus. Amém. Depois diz ainda nessa passagem bíblica, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia. Esta palavra até é uma proposição que indica limite de tempo, espaço ou quantidade. Amém. Esta palavra também pode significar um advérbio, ser um advérbio de inclusão. Mas aqui ele é uma proposição, até que ele estabelece limite de tempo, até que quer dizer que o trabalho ainda não acabou, o trabalho continua sendo feito até que atingimos níveis espirituais desejados por Deus, chegar à unidade da fé. A igreja é um corpo, tem dominações, como o corpo tem órgãos diversos, com diferentes visões. Você acha que a igreja de Cristo no mundo já chegou à unidade da fé? Você fazem guerra um com os outros, falam mal dos outros, chegou à unidade da fé? Não. Falam todos a mesma coisa? Não. Mesmo dentro da igreja, os cristãos andam a circular uns aos outros, a murmurar uns aos outros, chegou à unidade da fé? Não. É um trabalho que tem que ser feito. Aleluia. Glória a Deus. Ao conhecimento do Filho de Deus. Quantas pessoas conhecem Jesus? Não é por ouvir falar, não é por te contarem, é uma realidade, encontro real com Jesus. Porque toda pessoa que conhece Jesus, a sua vida jamais é a mesma. Amém. Glória a Deus. Amém. E vive no temor. Depende de Cristo. Há servos de Deus que usam o púlpito e o altar, até os irmãos em Cristo, que não conhecem Jesus, mas têm a igreja, pregam o Evangelho, mas não conhecem Jesus. Pregam a Cristo, mas não conhecem Jesus. Quando Saulo perseguia a igreja, teve um encontro real com Jesus, e só ele ouviu Jesus falar, e viu, teve visão, depois que Jesus lhe encaminhou, Jesus disse, ele vai aprender quanto é padecer pelo meu nome.
Quando você conhece Jesus, você trata de Jesus de Senhor. Amém. Porque você vê nele o teu Senhor. Amém. Não brinque, meu irmão, minha irmã. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Há varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Você já atingiu essa medida de estatura completa de Cristo? Você já atingiu o crescimento para ser um varão, um cidadão do reino de Deus perfeito? Ainda. Então deixa Deus trabalhar a sua vida. Reconheça Deus a trabalhar em si. Para que não sejamos meninos inconstantes e não sejamos levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Quantas pessoas estão na igreja há anos e continuam sendo enganadas por homens? Quantas pessoas estão na igreja há anos e anos, mas ainda são bebês que se borram, que se babam do pecado e do engano? Não cresceram e por conseguinte são enganados. E muitas dessas pessoas morreram espiritualmente porque escandalizaram-se com falsos homens de Deus, escandalizaram-se com os problemas nas igrejas e confinaram-se em suas casas e deixaram de servir Deus, Jesus. Entenda essa verdade, porque senão você vai ser enganado. Você vai por todo o vento de doutrina, porque há fraude, a astúcia de homens para desviar o rebanho de Cristo para o propósito e a ambição deles. E Deus lhe imputa a ti a responsabilidade de crescer e buscar a ajuda de Deus na pessoa do Espírito Santo para que possa trabalhar para esse crescimento. Porque quando Jesus orou em João 17 a Deus a respeito dos discípulos e daqueles que haviam de crer na pregação deles, nós também, Jesus disse que Ele se encarregaria, que Ele cuidaria do nosso crescimento, tanto na verdade como na santidade. Mas há pessoas que não querem crescer. Há pessoas que querem continuar na mesma. Há pessoas que pensam que por pregar o Evangelho e fazer a obra de Deus vão no céu. Eu estou a dizer que não vai nada no céu, é mentira. Não são as obras que nos levam ao céu. As obras nos seguem e por essas obras seremos julgados, tanto boas ou más. Amém. Aleluia. Igreja, acorda para essa realidade. Você tem de crescer ao nível espiritual que Deus protagonizou para ti. E sigamos a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, sendo no seu corpo a igreja bem ajustados e ligados pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, fazendo o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Posso ouvir um amém? Amém. Andam em amor da igreja? As igrejas andam em amor umas às outras? Ou andam a se perseguir? Dentro da igreja ainda há assassinato, há homicídio, há envenenamento, há murmuração, há luta, há guerrinhas, luta pelo poder. Quem agrada o líder, quem não agrada o líder. Há quem quer aparecer, há quem quer se destacar. Você, para ser alguém da igreja, não precisa fazer luta. Amém. Deixa Deus te exaltar. Porque se você se exaltar por teus próprios meios, você vai cair e vai parar para o inferno. Será um cego que vai conduzir cegos. O corpo de Cristo está a ser edificado em amor? É uma pergunta que se faz. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo está ligada em Cristo a cabeça? Está bem ajustado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte? O corpo de Cristo recebe vida um do outro, porque o nosso corpo, em harmonia, recebe vida, saúde um do outro órgão. É ou não é verdade? É verdade. Recebe essa vida, essa força. Mas quando um órgão já não quer funcionar bem, ele cria o cancro e prejudica, afeta o funcionamento do corpo e os outros órgãos, cria doença, cria podridão. E a igreja de Cristo funciona da mesma coisa. Há vida. As igrejas de denominação recebem vida uns dos outros. As igrejas estão unidas no amor, ou as igrejas estão em guerra e conflitos, ou a mentira, ou a falsificação do Evangelho.
A igreja, quando é corrompida, ela perde poder e autoridade. E muito acontece nas nações, e aqui em Angola em particular, a responsabilidade é da igreja, dos cristãos e dos servos de Deus. Porque Deus nos dá as nações como herança. Por isso é que está lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, orar e buscar, o que é que Deus prometeu? Será o Deus. Ele purificará a terra. O sol e a oração poderosa estará sobre ali. E Deus vai operar mudança, transformação, desenvolvimento. Amém. A igreja tem responsabilidade. As denominações têm responsabilidade nas mudanças e transformações das nações e dos povos. Amém. Entende essa verdade? Aleluia. Por isso é que Deus exige trabalho de aperfeiçoamento para a obra do ministério, usando os dons naturais e os dons espirituais, ali onde Deus o colocou. Amém. Meu irmão, minha irmã. Aleluia. Amém. Oh, santo, santo, santo. Meus irmãos, o trabalho que Deus está a fazer e quer fazer nas nossas vidas é um trabalho diferente do mundo, governado por Satanás e pelo sistema, as três concupiscências: as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida. Satanás é o príncipe deste mundo, e tanto o mundo governado por Satanás como Deus, o seu reino, eles estão em conflito para deter o coração do homem. É uma guerra para ter o coração do homem, para tirar o homem da escravidão e transportar ao reino de Deus. E Satanás trabalha para tirar o homem do reino de Deus, do controle de Deus, para levar ao inferno e fazer companhia na morte e na condenação eterna. Escuta o que eu vou dizer. Se nós tivermos consciência do que Deus está operando em nossas vidas, você deve agir em temor. Porque diz a Sagrada Escritura que só é filho de Deus aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Amém. Se você estiver a ser guiado por estas coisas que não é o Espírito de Deus, questiona a sua paternidade. Avalie a sua paternidade, a sua filiação, de quem você é filho. Mentiroso? O teu pai é o pai da mentira, Satanás, o diabo. É enganador? Teu pai é o enganador, o diabo. Eu posso ouvir um amém? Amém? Homicida? Teu pai é o diabo. Homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Gálatas 5, versículos 8 a 25 da Bíblia Viva diz assim: quando vocês forem guiados pelo Espírito Santo, não precisarão mais obrigar-se a obedecer às leis judaicas. Entretanto, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes bons resultados. Repito, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes bons resultados. Primeiro, pensamentos impuros. Segundo, ansiedade pelo prazer carnal. Sexo desenfreado. Promiscuidade sexual. Fornicação, adultério, homossexualismo. Terceiro, idolatria. Feitiçaria. Quarto, isto é, incentivo à atividade dos demônios. Por isso é que você vê das igrejas pastores ou líderes da igreja a ir aos quimbandeiros, os bruxos, para receberem poder, para confundirem as pessoas do que o Espírito Santo que está operando no meio deles. São demônios, pactos com o diabo. Por quê? Porque eles inclinam-se, incentivam-se essa atividade dos demônios. Estamos aonde? No quinto, né? Quinto, olho e luta. Vocês já viram dois irmãos na igreja se odiarem? A lutar um com os outros. Ele vai à igreja, mas guerrinhas, confusão. Isto não tem nada a ver com Deus.
São inclinações erradas que fazem produzir maus resultados e são esses. Sexto, né? Ciúme e ira. Meus irmãos, há um ciúme que é santo. Mas outro ciúme que é doentio. É demônio, é mesmo espírito de ciúme. Ciúme que leva a matar, que leva a destruir o outro, que leva a criar confusão e desconfiança, que vem de unir desuna. Isto é um espírito, isso é um demônio. Há ciúme santo, Deus faz ciúmes. Porque Deus não quer partilhar aquilo que é sua propriedade com os demônios e com o mundo. Esse é ciúme santo. Mas quando já é ciúme que cria confusão, morte, essas coisas todas já é doentio, aí já está um espírito maligno. Sétimo, oitavo. Sétimo, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. Aleluia. Amém. Vocês já ouviram falar em Marcos 4, a parábola da semente? Amém. Os cuidados deste mundo. Amém. As pessoas se esforçam, lutam, usam técnicas e meios para conseguirem a todo custo aquilo que eles querem para si próprios. Aí entra a corrupção, aí entra a traição, aí entra adultério, aí entra o homicídio, entra muita coisa, engano, mentira, para conseguir o que querem. Querem pôr as suas vidas no alto, para fugir das dificuldades da vida, da pobreza. Matam se for necessário. Arrebatam o terreno dos outros mesmo matando. Roubam aquilo que é dos outros. Tudo isso são os cuidados do mundo, que abafa, mata a palavra e faz a palavra não produzir. Igreja, oitavo, certo? Queixas e críticas. Você já visto pessoas na igreja são grandes críticos, como nós no futebol. Estamos sentados no estádio a assistir o futebol na frente da televisão, mas nós jogamos melhor que o jogador que está no campo. Sabias disso? Assim também na igreja. Às vezes pensamos que sabemos melhor que o outro que ouve Deus, mas não sabemos não. Aleluia. Críticas, tudo que está errado, queixas, sentimento de que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupinho. Já ouviste alguém falar de genuínos e não genuínos? De filhos e não filhos? Criam grupinhos na igreja? E aqueles que fazem a vontade do líder da igreja é que é considerado genuíno? É que é considerado filho? Os outros que contestam porque a doutrina é errada ou a atitude do líder é errada, esses estão errados. Até dizem que não fazem parte, como estão a oferecer fogo estranho, que não fazem parte da visão, que estão a oferecer fogo estranho, que não sei o que. Esta brincadeira é da igreja. Este sentimento é na igreja. Isso é manipulação de líderes para manter as pessoas junto delas, escravizá-las e usar elas segundo a sua vontade, os seus projetos e planos. Por isso é que você vê líderes deixam de orar pelo pobre, pelo necessitado. Eles já vão orar para aqueles que lhes trazem volumes de dinheiro, não importa qual a origem do dinheiro. Eles vão orar e cuidar, e ter junto deles aqueles que são informadores, os bufos e bufinhos. Só que ele não sabe que essas pessoas constituem um perigo para o ministério dele, para a vida dele, para a caminhada dele com Jesus. Porque maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço direito. Amém. Meu irmão, por isso é que há grupinhos na igreja, grupinhos de bufos, grupinhos que levam a informação do líder, grupinhos que fazem assado e cozido para afastar aqueles que são honestos. Podem ser pobres, mas eles são íntegros, honestos, e afastam aqueles que podem ajudar a levantar a mão do líder, em troca daqueles que ele considera de genuínos filhos, enquanto que os outros não são. Escuta, igreja. Haverá falsa doutrina, as heresias, as doutrinas, ventos de doutrinas, inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes e toda essa espécie de coisas. Você conhece igreja que são um grupo de bêbados? Bebem para caraças, mas pregam o evangelho.
Bebem de dia e de noite, é verdade. São grandes fornicadores, roubadores. Tudo isso em nome de Deus. Porque eles escudam-se naquela linguagem que diz: o servo de Deus também é humano, tem defeitos e a carne é fraca. Para com isso, pai. Somos humanos, sim, senhora. Mas a palavra de Deus diz que não useis da liberdade que temos em Cristo para pecar. Então não pode você viver todo o tempo em pecado. Aí já não é carne fraca, já não é porque é humano. Aí é vontade do homem, é escolha. Temos que entender esta verdade. Se queremos ser trabalhados e se queremos viver eternamente com Deus. Porque disse o apóstolo, vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar este tipo de vida não herdará o reino de Deus. Não vale a pena, não herdará. Pelo Espírito de Deus, esse homem escreveu, deixou um legado para nós. Amém. Você segue suas próprias inclinações erradas, você não vai herdar o reino de Deus. Pode servir a Deus na igreja, pode pregar o evangelho, como dizem que há igrejas que pregam o evangelho, mas aquilo é o que é, né? Não vai herdar o reino de Deus. É preciso transformação, é preciso mudança de vida. Por isso é que Deus deu o Espírito Santo como selo para nossas vidas, para o dia da redenção, e como penhor a garantia de vida eterna com Ele. Caso contrário, chapéu. Naquele dia da verdade, vai chorar, vai ranger os dentes, porque vai ver a ir lá embaixo do inferno, e não a subir no céu. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Continua o apóstolo. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria ou gozo, paz, paciência ou longanimidade, bondade, retidão, fé ou fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Aqueles que pertencem a Cristo pregaram seus maus desejos naturais na sua cruz e a crucificaram ali. Você tem crucificado os seus maus desejos naturais? Você é murmurador, conflituoso, é roubador, fornicador, adúltero? Você crucificou os teus maus desejos naturais na cruz de Cristo? A mensagem da cruz tem que ser pregada. Amém. 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 Senão ninguém vai ao céu. Sim. Desperta para essa realidade. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos das nossas vidas. Em todos os aspectos, não está a dizer em alguns, em todos. No casamento e na família. O Espírito Santo tem que lhe abrir a porta e entrar no quarto, na cozinha, na despensa, no quarto de banho. O Espírito Santo tem que entrar no quintal, porque nós somos uma casa e temos que abrir as portas e janelas todas, compartimento da nossa casa, da nossa vida, a Deus, para o Espírito Santo trabalhar em tudo. Amém. Por isso é que há pessoas que não conseguem ser transformadas, porque eles fecham determinados compartimentos da sua vida a Deus e diz: Senhor, aqui você não pode entrar. Porque, acorda para essa realidade, meu irmão, minha irmã. Se o nosso corpo e nós como Espírito pertencemos a Deus, já não somos de nós mesmos, Deus tem o direito legal de mexer em nossas vidas em todos os aspectos. Amém. Mas Ele não força, Ele não impõe, Ele espera que no nosso exercício do livre-arbítrio cooperamos com o Espírito Santo e permitamos Ele trabalhar. Caso contrário, é engano, estás a te enganar. Não vale a pena. Então, continua o apóstolo, não precisamos mais de andar em busca de honras e de popularidade que levam a inveja e os maus sentimentos. As lutas, as guerrinhas, para ter um posto na igreja, levam a inveja e os maus sentimentos. Guerrinhas na igreja. Você, se tem Cristo, não precisa mais buscar honra ou popularidade.
Cristo na sua glória, e é uma lição nossa que Ele nos deu a glória que Deus lhe deu. Nesta glória que Cristo deu, Ele mesmo vai se encarregar de você ser popular. Ele mesmo vai se encarregar de você ser honrado. Porque Jesus Cristo disse: aquele que me serve, siga-me. E onde eu estiver, esteja o meu servo, e ele me servirá, e o meu Pai honrará. A honra no ministério vem do Pai. Amém. Não é preciso lutar para ter honra. Não é preciso lutar para ser popular. Para quê? Deus sabe quando Ele tira o vaso que Ele preparou do esconderijo para trazer a luz e exaltá-lo. Deus faz essas coisas. Ele sabe qual é o tempo em que você tem que ser exaltado. Por isso o problema, meu irmão, não está na fama, não está no dinheiro, na multidão. O problema está em reter a glória que Cristo nos deu, a de ser um com Cristo. Isto é que é mais pesado. Sabe por quê? Porque nesta glória, passa o tempo que tiver que passar, Cristo vai trazer fama. Aleluia. Cristo vai trazer riquezas. Amém. Cristo vai trazer povos. É você ser preparado e trabalhado pelo Espírito Santo para aguentar isso que a glória de Cristo vai te trazer. Isto é que é difícil de manter. Por isso é que você vê pessoas a se desviarem, líderes do ministério a se desviarem, porque eles não foram preparados, que o Espírito Santo não nos preparou, não nos trabalhou para eles aguentar essa glória e o que vem com essa glória. Entenda essa verdade. Amém. Porque depois de vir fama, riqueza e população, você fica já cheio. Você se incha, você pensa já: uau, isso é porque eu sou bom, ou porque eu sou bonito, ou porque eu visto um bom fato, estou todo, como é que chama isso? Grifado. Meu irmão, o problema não é o grife, nem o bom fato. O problema é o homem interior encoberto, vestido e revestido do Espírito manso e quieto. Amém. No seu traje do homem interior, porque os mafiosos vestem melhor que nós pregadores. O assassino veste fato, o ladrão veste fato. Não é o exterior, é o interior que Deus está a trabalhar para que o nosso exterior sirva também como serviço a Deus. Aleluia. Por isso é que Deus disse que temos que apresentar os nossos corpos santo e agradável diante de Deus como nosso culto racional. É ou não é? Você cultua Deus no teu corpo. Quando é que você cultua Deus no teu corpo? Quando você coloca o seu corpo em adoração, em louvor e serviço a Deus. E você não usa a morada de Deus em espírito, que é o teu corpo, para fornicar, para adulterar, para roubar, para se corromper. Não! Para bebedeiras, tabagismo, droga e outras coisas. Não! Aí você está a cultuar Deus, é o teu culto racional. E a tua alma não se conformando com esse mundo, se transformando, renovando-se, para agradar a Deus. Como você vai renovar? Através da palavra, da meditação, guardar a palavra no coração. A sua alma é transformada e essa responsabilidade é nossa, não é de Deus. Amém. Entenda essa verdade, meu irmão, minha irmã. Aleluia. A tua alma tem que entrar num processo de salvação. Porque da alma sai muita coisa. Jesus Cristo diz: da alma são os adultérios, homicídios, por aí fora. Do interior da nossa alma. As bebedeiras, por aí fora, as traições, etc, etc. Nós temos que renovar o nosso entendimento. E temos que trabalhar o nosso corpo. Fuja como fugiu José, quando a mulher de Potifar queria dormir com ele. Seja como Daniel, que tinha um espírito de excelência. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Você tem que entender esta verdade, meu irmão. Não é só confessou Cristo, como o Senhor e Salvador e vir à igreja sentar, abrir a Bíblia. Até há crentes que estão anos na igreja não conseguem manipular a Bíblia.
Diga, meu irmão, você que nos está a acompanhar através da nossa página dessa mensagem, você pode ficar zangado comigo, mas se você está tantos anos na igreja e o pastor diz, vamos abrir a Bíblia no sítio tal, e você fica, a epístola está no Novo Testamento, e você fica procurando no Antigo Testamento, é porque você não lê Bíblia. Você não está preocupado no conhecimento da verdade. É tempo de mudar. É tempo de mudar. Escuta. Quando Deus me apareceu, já estou a terminar, Deus disse-me coisas, aquilo que o apóstolo Paulo falou, de que há coisas inefáveis que ele ouviu quando foi arrebatado, que não é digno o homem ouvir. É verdade. Deus falou-me coisas que eu não vos digo, e Deus fez-me um desafio, e isso transformou a minha vida. Há coisas que Deus me mostra, há revelações que Deus me dá, que eu não posso falar, e há outras que Ele me manda falar. Se você soubesse um pouco do que Deus me fala, eu acredito que a sua vida jamais será a mesma. Escuta, não vá à igreja por ir à igreja, não vá a Cristo por ir a Cristo, vá a Cristo como menino, através do novo nascimento, o nascimento espiritual, e deixa que você seja trabalhado, cooperando com o Espírito Santo, para crescer, e poderes entrar no reino dos céus, para aprender a viver a nova vida no reino, que é diferente da vida neste mundo. Não vá a Deus e caminhar com Deus na sabedoria do mundo, na tua idade cronológica. Vá como criança para Cristo te ensinar através do Espírito Santo, porque Ele é nosso professor. Com sua unção nos ensina coisas que homens não poderão te ensinar, para que vás crescendo e seja de facto cidadão do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, e seja louvor para Deus e glória para Deus aqui nesta terra, não escândalo. Você sabe o que é que Deus me disse? O trabalho da igreja, ou dos 5 ministérios de Deus, o trabalho de Cristo na igreja através do Espírito Santo, é diferente do trabalho de César. Quando você me ouvir falar César, são os governos, a autoridade que Deus delegou no mundo. É diferente. Deus delegou no mundo, instituiu, das autoridades que Ele delegou no mundo, tem 2 principais: o governo civil, ou César, e a igreja, que tem cada um suas funções paralelas. Há reciprocidade de vantagens, mas elas não se cruzam, nenhuma se subordina à outra. E você vê, e vou lhe dizer, por exemplo, Jesus foi o exemplo de submissão e obediência à autoridade civil da terra e à autoridade de Deus. Você não vai encontrar na Bíblia os apóstolos a incitarem o povo, os servos de Deus, contra a autoridade delegada por Deus na sociedade. Seja a autoridade da família, seja a autoridade do governo, do rei. Não vai encontrar isso. Naqueles tempos, era tempo de escravidão. Os escravos eram marcados, selados pelo seu proprietário. Quando as pessoas começaram a se converter, eles pensaram que acabou o tempo da escravidão, da forria. E muitos que se converteram eram escravos, e alguns patrões se converteram também, e outros não tinham se convertido, seus patrões. E você vai encontrar lá na Bíblia os apóstolos a ensinarem e a recomendarem o povo de Deus a sujeitarem-se e obedecer e a honrar a autoridade delegada por Deus na terra. Não há nenhuma orientação de sublevação. Por isso é que Deus trabalha em nós para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo, para que as sociedades e as pessoas possam ser transformadas e possamos usar os recursos das terras onde nascemos para melhorar a nossa vida, melhorar a nação. E tem que ser com mentalidades transformadas, tem que ser nos princípios de Deus, no amor ao próximo.
E tem que ser dos princípios de Deus para vencer o mundo e as suas concupiscências. Caso contrário, não há homem nenhum, não há governo nenhum que vai resolver o problema da humanidade. É Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aprendam esta verdade. Amém. Sabe o que é que Deus me revelou? A autoridade civil, as leis magnas das nações, ou a Constituição, são inspiradas, alguns artigos e por aí fora, capítulos, são inspiradas na lei de Deus, nos princípios da lei de Deus. Punir o mal e proteger o bem. Não é verdade? Sim. Se você olhar para a Constituição da maior parte dos países, você vai ver que eles consagram o direito à vida e à proteção. E os direitos, como se chama isso? Os direitos, né? Não, os direitos humanos não. E os direitos, as suas liberdades. É ou não é verdade? Isto é um princípio esperado por Deus. Se você olhar para algumas nações, quando há instabilidade num certo país, ele recomenda aos seus cidadãos abandonarem aquele país. Ou manda aeronaves para recolher o pessoal, para o pessoal não ser morto. Isto é um princípio de proteção e direito à vida. E Deus também protege a vida. Lembra-se quando os discípulos não foram recebidos em Samaria? E eles perguntaram a Jesus se pudesse orar para cair fogo do céu, como fez Elias, para os consumir. Jesus que disse: vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos ímpios, mas sim para salvá-las. Deus não manda destruir a alma dos ímpios. Se você vê as leis magnas das nações, para a proteção das minorias, você vai ver que existem nações em que perseguem os homossexuais, matam os homossexuais e privam eles dos direitos sociais de integração na sociedade. Deus, nesta era da graça, nesta era da longanimidade, Deus não fala na sua palavra para matar essas pessoas. Elas têm direito à vida, são humanos. Eles têm direito às liberdades sociais, como integração do emprego, o direito de viver na sua casa. A única coisa que não está consagrada na lei de Deus e que César, no uso do seu livre-arbítrio, no uso do livre-arbítrio para o exercício da sua autoridade, é a união entre pessoas do mesmo sexo, o que eles consideram de casamento. Aí já entra em conflito com Deus. Porque casamento é a instituição de Deus. É a união entre um homem e uma mulher. Essa é a instituição de Deus. Então César entra em conflito com Deus, porque ele choca com os princípios de Deus, entra em conflito com Deus, ele fere a instituição de Deus, e Deus, tarde ou cedo, vai pedir contas a César. Não somos nós que temos que pedir contas a César. É Deus. Porque no reino de Deus, os princípios que Deus estabeleceu de verdade e santidade mantêm-se. Os princípios espirituais de obediência e desobediência mantêm-se. Tanto os que vigoraram no Antigo Testamento como agora vigoram no Novo Testamento. Então é preciso ter cuidado. Por isso é que Deus, Ele é soberano sobre as duas instituições, a Igreja e César, o governo instituído do mundo. E Ele, a seu tempo, Ele fará juízo. Você tem que entender isso. A igreja não tem que perseguir homossexuais. A igreja não tem que matar. Nenhum governo tem que matar. A igreja tem que pregar o Evangelho. Porque o Evangelho, por sua natureza, é fogo, é espada, traz dissensão. O Evangelho condena o pecado, então você não precisa matar. Agarra esta verdade. O que a igreja deve fazer? Sujeitar-se à autoridade de Cristo, para poder ajudar a nação, ajudar os povos. A igreja, quando é maculada, a igreja, quando é impura, a igreja, quando é corrompida, não pode ajudar nem governo nenhum, nem povo algum. Israel não conseguiu ajudar o seu povo. Israel pecou contra Deus, murmurou contra Deus, idolatrou contra Deus. Por 40 anos, por causa dos 40 dias que foram espiar a terra da promessa, e trouxeram um relatório negativo e insurgiram-se contra Deus, por 40 anos, ele e as suas gerações que não tinham culpa, andaram a rodar no deserto.
até eles morrerem e aquela geração poder entrar e tomar posse da terra prometida. A igreja, quando é corrompida, não ajuda governo nenhum e nem ajuda povo algum. A igreja, quando é maculada, não tem poder, perde autoridade. Porque quando a igreja é pura, é santa e temerosa diante de Deus, a sua oração é ouvida e produz mudança no mundo do espírito e mudança nesse mundo natural, nesse mundo físico. Amém. Isto é para ti, você que é crente. Amém. E é para ti, você que é líder. Amém. E é para nós que somos igreja. Amém. Ou denominações. Amém. A igreja tem poder, mas perde o poder quando é corrompida. E a igreja, quando é corrompida, ele põe em conflito o governo de César, o governo civil. E a igreja entra em conflito com Deus. Então, se o governo é posto em conflito quando a igreja é corrompida e a igreja entra em conflito com Deus, a nação não pode ser ajudada. Por isso é que muitas coisas que acontecem nas nações é culpa da igreja. É culpa dos crentes. É culpa da liderança. Porque o que a palavra de Deus diz? Os ouvidos do Senhor estão atentos à oração dos justos, mas os seus olhos estão contra aqueles que praticam mal. Deixemos o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo trabalhar, meu irmão, minha irmã. Deixa que ele trabalhar. Coopera com ele. E você vai ver que quando você dobrar o joelho e orar, a sua casa será transformada. Amém. Sua família será transformada. Amém. Sua nação será transformada. Amém. Sua vida será transformada. Amém. Ninguém te fará mal se você for zeloso do bem. Amém. Deus quer. Depende de nós. O nosso livre-arbítrio. Posso ouvir um amém? Amém. Deus abençoa você. Aleluia. Desperte para essa realidade. Amém. Vidas transformadas. Deixe Deus te transformar. Anda com o Espírito Santo. Estabeleça um relacionamento profundo com Ele. Amém. E Ele vai te revelar coisas. Amém. Há quem diz que eu falei política. Não, não é política, está lá na Bíblia. Diz, o bispo está a falar política. Não, não é política, está na Bíblia. Isso é para ajudar também os nossos irmãos que estão nos governos do mundo. Posso ouvir um amém? Amém. Para eles saberem a verdade e eles poderem serem usados por Deus, vasos idôneos, para a boa obra, aí onde eles estão colocados, e desenvolvam as nações, desenvolvam os povos, fazem as coisas como Deus quer, e tenham um espírito de excelência como teve Daniel. Aleluia. Como teve Sadraque, Mesaque, Abednego, como teve José no Egito, e tantos outros que serviram governos pagãos, reinados pagãos, mas Deus usou-se deles para se revelar àqueles reis pagãos e àquele povo pagão. Deus quer isso. Deus abençoe você. Aleluia. Que esta mensagem te mude. Ouça uma e outra vez. E restabeleça a sua relação, a sua caminhada com Deus. Deus te ama. E o Espírito Santo foi dado porque te ama. Aleluia. Amém. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Vamos orar. Tchau, tchau. Glória a Deus. Amém.